Olá, queridos, olá, amados. Vamos aqui dar seguimento à análise do livro Manual Pastorei, Manual dos Anciãos, e nós vamos considerar aqui a sequência do capítulo 8, Designação e Remoção dos Anciãos e Servos Ministeriais. Citamos lá a questão do parágrafo 23, onde diz que os chefes de família, os pais, devem colocar para fora de casa, um incentivo é que coloquem para fora de casa os filhos que não concordam mais em seguir o corpo governante como sendo os amos da sua fé, Caso algum filho decida não seguir mais o corpo governante, mudar de religião, ou simplesmente se tornar um ateu, que ele também tem o direito de fazer isso se ele quiser, mesmo que ele continue tendo uma vida moralmente limpa, sendo uma pessoa honesta, trabalhadora, mas se ele não concorda mais com o corpo governante, o incentivo então é que os pais coloquem o filho para fora e não fale mais com ele, não atenda mais seu telefone, não mande mensagens, nem e-mail, nem nada. Vimos também lá no parágrafo 30 que a organização Torre de Vigia desincentiva o ensino superior, faculdade. Se algum membro da família estiver cursando o ensino superior, os pais que tiverem privilégios especiais, for pioneiro regular, for ancião, servo ministerial, tem que ser reavaliado, talvez possa perder a sua função, é visto como uma pessoa que não é mais exemplar. Em outras palavras, a organização desaprova o ensino superior. Vimos outras besteirinhas, como, por exemplo, declarou falência. Vimos o absurdo, do caso de um ancião que cometeu um pecado gravíssimo durante o período em que ele servia como ancião, talvez adultério, imoralidade sexual, qualquer tipo de coisa, homossexualismo, o que seja. Se foi há muitos anos atrás, ele continua sendo ancião, não tem problema nenhum. É como se o pecado dele tivesse caducado, igual acontece em questões financeiras, Você, por exemplo, fica com o nome sujo no SPC ou no Serasa, depois de 5 anos, aquela dívida sua caduca, então o seu nome automaticamente fica limpo, A dívida permanece lá, a sua falta, mas o seu nome fica limpo na praça, no mercado. É mais ou menos isso que a Torre de Vigia faz, Eles, com a autoridade suprema, o homem cometeu qualquer pecado que foi, mas se foi há muito tempo atrás, mesmo ele sendo ancião, ele tá tudo certo, caducou. Se foi há poucos anos, aí ele tem que pagar por isso, Ele pode até ser expulso, talvez, para você ver o nível da espiritualidade. Na verdade, refletindo bem sobre esses detalhes que nós já consideramos aqui, são apenas recursos que faz com que os anciãos decidam, por exemplo, vou com a cara dele, então eu posso dizer que foi há muitos anos. Aí eles consideram que 5, 10 anos foi há muitos anos, então libera a pessoa. Ainda mais se for uma pessoa abastada, um dono de um comércio, uma pessoa que ganha bem, tem bastante recurso e influência no circuito, conhecimentos do viajante. Aí ele fica tranquilo. Eles encontram uma brecha aqui que enquadra ele numa coisa que dá para liberar. Se ele não vai com a cara da pessoa, não importa o que aconteceu, eles vão pegar qualquer coisa aqui que possa desqualificar ele e colocar ele para fora. Talvez até expulsar mesmo da organização. Bom, mas antes eles têm que fazer o que se chama de reavaliação. Como reavaliar as qualificações de anciãos e servos ministeriais? Como eu já disse, eu passei por 2 reavaliações. Uma foi por volta do ano de finais de 2009 para 2010, por fofoca, não cometi nenhum pecado, chamado de pecado grave, que pode ser levado à comissão judicativa, simplesmente uma fofoca, como essas idiotices aqui que foram faladas, Exemplos de declarar falência, foi no casamento de alguém que namoram quem não é membro da organização, que não é batizado, coisas desse gênero aí, besteiras. E aí me tiraram, de ser ancião, fiquei fora por uns 2 anos. Depois, em 2019, eu fui reavaliar de novo por fofoca, porque em grupos de WhatsApp onde estavam uns 5 anciãos e um servo ministerial, nós falamos sobre os assuntos bíblicos e eu levantei algumas questões, como, por exemplo, onde está a base bíblica para se afirmar que os 144 mil são os únicos que são os filhos de Deus, que são o trigo, que são os irmãos de Cristo, são os únicos que podem comer e beber dos emblemas e que eles vão para o céu, reinar como reis e sacerdotes. Onde que na Bíblia diz isso? Então, perguntas assim levou eles a me dedurar ao corpo de anciãos, que junto com viajantes, depois do congresso
o amor nunca acaba, onde eu fiz o meu último discurso. Na semana seguinte, eu fui reavaliado. E aí, perdi minha paciência lá, disse que eu não ia me submeter a ficar respondendo perguntas para homens que são iguais a mim, que eles decidiram que se quiser me remover, me remove, que eu não ligo mais, não vou ficar vindo responder perguntas idiotas para homens que são iguais a mim, né? Me considero também um homem simples, tá? Assim como todos os outros são. Vou ficar respondendo perguntinha. Por que você escreveu isso? Por que você colocou aquele emoji lá no WhatsApp? Por que você perguntou isso? Não vou ficar respondendo essas perguntas. Quer me remover? Me remove. E me removeram. Muito bem. Um alívio, né? Como fazer a reavaliação? O parágrafo 31, então, vamos aqui, diz assim: é importante que os anciãos façam uma boa preparação antes de reavaliar as qualificações de um irmão. Pesquise as orientações mais recentes sobre como lidar com o problema em questão. Pesquisem aqui, não é na Bíblia, é nas publicações, nas cartas, no manual. Sejam razoáveis. Negativo. E não tomem decisões precipitadas. Outra mentira. Baseadas apenas em opiniões pessoais. Opiniões pessoais, sim, porque eles têm que dar a opinião pessoal deles. Uma vez que não tem base bíblica para certos assuntos, vai ter que se usar a base pessoal. Opiniões pessoais. Não se precipitem. Quando diz aqui, não tomem decisões precipitadas, é uma outra mentira, porque depende da conveniência dos anciãos. Na minha primeira reavaliação, inclusive, eu falei isso para o corpo de anciãos, que um mês antes, nós recebemos uma carta de um irmão que estava se dissociando. Ele pediu dissociação, ele disse que queria que anunciasse o nome dele, que não é mais membro das Testemunhas de Jeová. Um dos anciãos disse, não, mas vamos conversar com ele e tal. Aí o outro falou, a gente tem que respeitar a opinião dele. Se ele pediu, vamos respeitar. Aí o outro falou, não, irmão, vamos lá tentar conversar com ele. Inclusive eu me coloquei à disposição para conversar com ele. Marcamos então com 2 anciãos no Salão do Reino e ele não apareceu. Depois marcamos com ele de novo e ele não apareceu. Passou 2 semanas. O anúncio já era para ter sido dado. Nós retardamos, que durou quase um mês, até que um ancião encontrou com ele na rua e ele disse, aquilo mesmo que eu quero, irmão, respeitem. E aí, respeitou-se a opinião dele. Depois de muita insistência, ele foi dado o anúncio de que ele estava se dissociando. Aí quando veio a fofoca sobre o meu assunto, em uma semana se decidiu me tirar de ser ancião. Em uma semana. Minha ficha de 10 anos como ancião, servindo lá, suando, de todo o corpo, de toda a alma, trabalhando como se fosse para Jeová. Na verdade, em grande parte eu estava fazendo serviço para homens. As partes que eram realmente para Jeová, pregação das boas novas do reino, pastorear os irmãos, tudo que eu fazia de coração, como para Jeová, foi jogado no lixo em uma semana, por causa de uma fofoca idiota. Para vocês terem uma ideia. Enquanto um rapaz queria simplesmente sair, levou um mês para aceitar a decisão dele, o meu caso foi decidido assim, vamos colocar ele para fora agora. Então, não tomem decisões precipitadas, é mentira. Os anciãos fazem o que eles quiserem. Não se precipitem em recomendar uma remoção. Foi em uma semana. Porque o assunto não foi analisado com calma e tal, né? Já aconteceu, eu sei, não vai voltar. Mas é só para vocês terem uma ideia que não é bem assim. Os anciãos fazem do jeito que eles quiserem. Façam isso apenas quando houver um bom motivo. O bom motivo é eles quererem. Eles querem tirar o irmão? Então pronto, esse é o bom motivo. Precisa de mais o quê? Talvez seja possível ajudar o irmão a fazer os ajustes necessários para que ele possa continuar servindo como ancião servo ministerial. Isso aqui é para dar um tom de clemência, né? Porque na verdade vai ajudar como? Como é que você ajuda alguém no meio de uma fofoca? Me explica. Vai desfazer as mentiras que se inventaram? Alguém vai conseguir fazer isso? Não vai. Lembra da ilustração do travesseiro de pena? Uma vez que você solta no vento lá no alto da montanha, as penas se espalham. Como é que você vai catar cada uma pena daquela? É a mesma coisa a fofoca quando sai, né? Os fofoqueiros fizeram fofoca e inventaram mentiras. O resultado? Tem como voltar atrás. O irmão já serve fielmente por muitos anos? Isso aqui não interessa. Eu servia fielmente por 10 anos como ancião. Há mais tempo ainda, que eu ainda servi 5 como servo. Ou seja, eu já tinha ali uns 15, 16 anos zelosos trabalhados na organização.
O que ele fez ou deixou de fazer que levantou dúvidas sobre suas qualificações? Ninguém disse. Quando me falaram que iam me tirar de ser ancião, simplesmente disseram assim: estamos recomendando o seu cancelamento. Como eu conheço muito bem, né? Não era novato na organização, já ancião há muitos anos. Adianta perguntar por quê? Eu já sabia que era porque eles queriam. Para que perguntar assim, por quê, irmãos? Podiam responder qualquer coisa. Qual foi a reação dele quando foi aconselhado? Ele já teve esse problema antes? O que ele fez agora foi tão grave ao ponto de ser necessário removê-lo? Como já foi dito, né? Não importa se acham ou não que é necessário, importa que querem remover, vão remover, não importa os motivos. Ou será que foi apenas um erro por falta de bom senso? Também não interessa. Quer remover? É porque ele penteou o cabelo para o lado contrário do que ele está acostumado? A gravata dele não agradou a cor? Não interessa o motivo, eles vão inventar qualquer coisa para atirar a pessoa e eles vão inventar que se encaixe em qualquer um desses pontos aqui que nós já consideramos. Pode ser que a maioria dos irmãos da congregação ainda o respeite e confie nele como ancião ou servo misterial, também não faz a menor diferença. Não faz. Olha, quando anunciaram que eu não era mais ancião, a primeira vez lá em 2009, 2010, os irmãos vinham ainda, né, pedir conselho, achavam que eu ainda era o dirigente da escola, vinham falar sobre as designações, né? Às vezes eu tinha que falar, não, irmão, procura o irmão fulano, procura o irmão ciclano. Os irmãos, de um modo geral, não tinham noção de que eu não era mais ancião, eles não entendiam. Por quê? Então eu estava lá fazendo partes, fazendo leitura, estudo de livros, da sentinela. Nas atividades normais, eu só não estava dando discurso público, né? E as partes dos anciãos, mas o resto fazia tudo. Então os irmãos não conseguiam entender por que eu deixei de ser ancião. Ninguém entendia. Ou seja, não importa se ele é respeitado ou não é, isso aqui também não faz a menor diferença. Os anciãos, quando querem derrubar o outro ancião, ou um servo ministerial, eles fazem isso. O servo ministerial então é mais fácil, porque o servo ministerial não participa da reavaliação, ele só é notificado. O ancião não, ele ainda precisa, né? Também não faz muita diferença, mas ele precisa estar lá, responder as perguntas, né? Cara a cara, e pronto. Se o irmão reconhece que errou, aprendeu do seu erro, tem uma boa atitude, está disposto a melhorar, ele talvez não precise ser removido. Também não interessa isso. Se eles quiserem remover, eles vão remover de qualquer jeito. Quando for, no 32 agora, quando for necessário reavaliar as qualificações de um ancião, o corpo de anciãos deve considerar o assunto na presença dele, tomando os passos a seguir. Depois de orar, isso é inútil, tá? Oração aqui é mecânica. Depois de orar, pedindo orientação de Jeová, todos os fatos devem ser apresentados. Não importa qual seja a fofoca, qual seja a mentira. Na minha reavaliação, em alguns momentos em que os anciãos reunidos chegaram ao ponto de pegar conversas do WhatsApp, minha com um dos anciãos em particular, imprimiram, marcaram lá, selecionando as minhas falas e distribuíram cópia para todos os anciãos, para todo mundo ver a minha conversa particular com outro ancião, para tentar me incriminar de alguma forma, para você ver o nível, né? Então, depois de orar pedindo orientação de Jeová, todos os fatos devem ser apresentados. Façam isso de modo organizado e mantenham um ambiente respeitoso que contribua para uma boa reunião. Deem tempo suficiente para o irmão dizer como se sente e responder a qualquer pergunta que seja feita. Peçam a opinião dele sobre os pontos que estão sendo considerados a respeito de suas qualificações. Peçam que o irmão saia da sala para que o corpo continue a considerar o assunto e decida qual será a sua recomendação ou veredito. Peçam que o irmão volte para a sala, se a decisão for recomendar sua remoção, informe isso a ele e explique os motivos bíblicos. Motivos bíblicos pode ser qualquer um. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto, já é um motivo bíblico. Porque não tanto faz como tanto fez. Eles vão aplicar do jeito que eles quiserem, porque eles estão no poder. E se o viajante estiver presente, aí já era. Não tem o que você possa fazer. Deem a oportunidade para o irmão dizer o que ele acha. Isso aqui é só para ele continuar se enforcando mais ainda, né? O que ele acha da decisão que o corpo tomou. Se o ancião que está sendo removido tiver um pouco de juízo, ele não vai falar nada negativo. Se ele pretende voltar a ser ancião depois. Porque se ele falar qualquer coisa negativa, que ele discorda, etc., ele não volta mais tão cedo. Se é que volta um dia.
Se ele cair na besteira de escrever para Betel, para a sede, para o escritório, dizendo que discorda, porque tem também essa opção, né? Ele pode escrever a carta que vai recomendando o cancelamento dele, vai junto à carta dele também, dizendo que ele discorda e por quê. Aí ele vai dizer que discorda do corpo inteiro de anciãos e talvez até do viajante. Com isso, ele está simplesmente cavando ainda mais fundo a sua própria cova. Uma cópia da carta dele vai para o superintendente de circuito, vai para os anciãos, caso não vá junto, né? Os anciãos não vejam, mas uma cópia da sua carta vai para o corpo de anciãos e para o viajante. Ou seja, ele vai ser denunciado como alguém que discordou do corpo de anciãos. Os anciãos vão querer esse homem de volta? Um dia no corpo de anciãos? Ele vai ser perigoso. Então fazer isso significa sentenciar-se à própria destruição. Parágrafo 33. Quando os anciãos forem reavaliar as qualificações de um servo ministerial, eles devem seguir os mesmos passos, mas em vez de o servo ministerial estar presente na reunião, geralmente é suficiente que 2 anciãos o ouçam primeiro para saber o que ele tem a dizer sobre o assunto. Se o corpo de anciãos decidir recomendar sua remoção, os 2 anciãos que conversaram com ele antes devem informá-lo disso. Eles também devem explicar os motivos bíblicos que levaram o corpo de anciãos a tomar essa decisão. Dar oportunidade para ele se expressar, dependendo do que o irmão disser, talvez seja necessário que o corpo de anciãos considere novamente o assunto antes de tomar a decisão final. No 34, fala de recomendações para remoção na visita regular do superintendente de circuito. Então, quando o viajante está visitando a congregação, geralmente a reavaliação é feita na presença do viajante. E se o coordenador ou um dos anciãos mais poderosos no circuito em sentido financeiro, geralmente é aquele que tem a casa onde hospeda o viajante, aquele que leva o viajante para comer na churrascaria, são aqueles anciãos que fazem vaquinha para comprar coisas para o viajante, né, que compram roupa para o viajante, terno. Geralmente esses, quando eles se alinham com o viajante, acabou para você, né? Se você não for um puxa-saco do viajante, da organização, você está perdido. Não importa o que você fez, né? Aquele dia você esqueceu de pentear a sobrancelha, pronto. Já é um motivo bíblico para te tirar de ser ancião, se eles quiserem. Aí na visita reavalia, na outra semana já anuncia que você foi desqualificado, você foi removido, né? No dia que o irmão anunciou que eu não era mais ancião, agora em 2019, da última vez, vocês tinham que ver, rapaz. Tinha que ver a forma como o irmão anunciou. Ele encheu a boca, dava para ver o prazer de falar para a congregação assim. Queremos anunciar à congregação que o irmão Alexandre Nascimento não é mais ancião. É assim que ele anunciou, foi o coordenador que fez o anúncio. Toda a força de alegria de me tirar do corpo de anciãos. Finalmente conseguiram me tirar do corpo de anciãos depois de tantas tentativas, né? Muito bem. Vamos parar aqui então essa parte, né, das visitas regulares durante a visita. A recomendação de cancelamento durante a visita regular do viajante ocorre assim como a recomendação de um irmão, né? Por exemplo, se os anciãos designar um ancião servo ministerial na semana da visita, na outra semana eles anunciam. Se também na semana da visita eles decidirem tirar um ancião ou servo ministerial, na outra semana anuncia que ele não é mais ancião ou servo ministerial. Terminamos então no parágrafo 34, essa breve análise, né, do capítulo 8 do livro Manual dos Anciãos, Manual Pastoreio. Designação e remoção de anciãos e servos ministeriais. Foi um prazer conversar com vocês mais brevemente esse vídeo. Ficamos então para os próximos vídeos. Até lá!